Olá, sétimo ano. Hoje nós iremos fazer uma pequena revisão respondendo às atividades que está lá no cronograma. Então, prepare o material didático para que a gente possa fazer essa correção. Então, no livro didático de vocês vão pegar o livro e abrir na página 16. Vamos lá para a correção? Na página 16, questão 1, nós temos o seguinte: relacione o número que indica cada bioma mundial e uma de suas principais características. Nós temos aí os biomas enumerados de 1 a 8 e as características vêm logo abaixo. Então, na primeira característica, nós temos o seguinte: é conhecida também como floresta de coníferas devido à quantidade imensa de pinheiros. Então, que bioma é esse? O bioma 7. Seria o bioma 7, taiga. Segunda característica: nesse bioma praticamente não ocorrem chuvas e as temperaturas são altas durante o dia. Então, esse é o bioma 1, floresta pluvial tropical. Coloque o número 1. No próximo: apresenta clima quente e úmido, altos índices de chuvas e grande biodiversidade. Então, qual é esse bioma? Seria o bioma 2, savana. Nós temos o próximo. Nesse bioma, há uma estação chuvosa e outra seca. Na estação seca, as árvores perdem as folhas e suas raízes longas captam água das camadas profundas do solo. Então, qual é esse bioma? Esse bioma é o bioma 2. Então, só recapitulando, nós temos aí no primeiro 7, o 3, 1, 2. Os animais mais adaptados a esse bioma são aves e mamíferos com pele grossa, vasto investimento de pelos e camada de gordura corporal espessa. Então, esse bioma é o bioma 8, a tundra. No próximo, o clima nesse bioma é temperado e seco e a vegetação é denominada pelas gramíneas. Então, gramíneas, nós temos o campo, número 4. Por último, o penúltimo, apresenta no inverno neve e dias mais curtos, limitando a luminosidade. Então, esse é o bioma floresta sazonal temperada, número 5. O último, nós temos bioma com chuvas intensas no inverno e vegetação que apresenta enormes árvores como as sequoias. Esse é o bioma 6, floresta pluvial temperada. Então, na questão seguinte, questão 2, nós temos aí: os ecossistemas aquáticos ocupam um papel de grande destaque, pois a superfície terrestre tem uma vasta área coberta de água. Sobre esses ecossistemas, marque a alternativa correta. Então, nós temos várias alternativas aí. A opção correta é a opção C, que fala o seguinte: entre os rios e os mares existentes, os estuários e zonas entre marés, as quais são muito importantes para a alimentação e a produção de animais. Então, essa é a questão correta. Então, seguindo a questão, nós temos a questão 3. Na 3, nós temos o seguinte: a floresta amazônica e a mata atlântica são biomas brasileiros em que várias espécies de plantas apresentam folhas grandes e existe um grande número de espécies de sapos, rãs, pererecas. Quais as características do clima e do ambiente podem estar associados à presença dessas espécies? Então, qual é a característica que permite ter essas espécies como rãs, sapos e pererecas? Então, a floresta amazônica ela é uma floresta úmida. Os sapos, rãs, os anfíbios, eles só conseguem sobreviver em meio úmido. Então, por esse motivo, eles têm uma grande diversidade. Então, essa é uma das características. Então, é clima quente e úmido. Anotem aí. Com grandes incidências de chuvas, favorece o desenvolvimento de plantas com folhas grandes, pois não precisam reter água, uma vez que o solo está constantemente úmido. Então, eles não precisam perder água, as suas folhas são bastante
enormes. Lembro que no caso da caatinga e outros biomas de clima quente, as plantas elas geralmente perdem suas folhas para evitar a transpiração ou aquela adaptação de questão de espinhos para evitar também a transpiração. Na questão 4, nós temos aí esse gráfico, ele representa, relaciona a temperatura média anual e a precipitação média anual dos principais biomas terrestres que estão numerados aí de 1 a 6. Então, observe aí esse esquemazinho, pequeno esquema, para responder as questões. Então, nós temos aí os biomas assinalados com os números 3 e 6 correspondem, respectivamente, a. Então, a resposta correta é a letra A, tundra e floresta tropical. Então, para dar continuidade, vocês agora vão lá pegar o caderno de vocês, o caderno de atividade, e abrir na página 10, nós iremos fazer a correção. No caderno de atividade, na página 10, nós temos essas imagens aí. A questão 6, ela diz o seguinte: o Brasil tem 6 biomas continentais com uma das maiores biodiversidades de fauna e flora do planeta. Então, vocês vão observar essas imagens e escrever os nomes desses biomas. Então, nessa primeira imagem que vocês estão vendo aí, vocês vão colocar aí abaixo, que bioma é esse? O bioma é a caatinga. Abaixo, vocês vão ver essa imagem aí. Então, essa imagem vocês vão colocar cerrado. Abaixo da imagem, nós iremos ver essa imagem aí. Nessa imagem, o bioma é Pantanal. Em seguida, do outro lado, nós temos essa imagem, a imagem da Mata Atlântica. Acima da Mata Atlântica, nós temos o Pampa. E essa primeira imagem, nós temos a Amazônia. Na questão 7, a fauna e a flora dos biomas brasileiros são ricas e variadas. Escreva os nomes dos biomas brasileiros em que há maior incidência das espécies apresentada nas fotos a seguir. Então, nós temos aí o açaí. Vocês lembram onde é que é encontrado? Qual bioma encontra o açaí? A Amazônia, isso mesmo. Anotem aí, a Amazônia. Araticum. O araticum encontra-se no bioma cerrado. Então, anotem, cerrado. O juazeiro. O juazeiro é encontrado no bioma caatinga. Tamanduá-bandeira, também no cerrado. Ararazu. Ararazu, na caatinga. O jau-jacaré encontra no bioma Pantanal. O graxaí, no Pampa. E a jacarandá, na Mata Atlântica. Então, vamos agora para a questão 8. Na questão 8, nós temos um cordel. Então, nós iremos ler juntos e responder as questões A e B. Na questão 8, aí no cordel, nós temos aí o divórcio no Brasil. As nossas grandes conquistas trazem marcas dos heróis. A forca do Tiradentes, nos 30 anos após, foi portal da liberdade, bandeira hoje para nós. A independência chegou no chão de Piratininga, pela bravura de um povo. Ganhou vulto na restinga, foi plantada, foi sofrida, no chão seco da caatinga. A letra A nós temos: grife no poema os 2 biomas citados. Então, quais são os biomas que estão sendo citados aí? Nós temos a restinga. Vocês vão sublinhar esse nome, restinga. E nesse último verso, a caatinga. Sublinhe restinga e sublinhe caatinga. Na questão B, escreva abaixo a principal diferença entre um bioma costeiro e um bioma continental.
e demais 2 exemplos de biomas costeiros. Então, anotem aí. Os biomas continentais estão dentro do continente e os costeiros estão na costa litorânea. Então, exemplos de biomas costeiros nós temos manguezais, dunas, costões rochosos, baías, praias e entre outros. Vocês escolhem 2 e anotem aí. Os trechos abaixo são de notícias relacionadas à degradação de alguns biomas brasileiros. Depois de ler os textos, responda as perguntas a seguir. Então, essa é a questão 9. Vamos ler os textos. Entre os anos de 2011 a 2014, foram alcançadas as 4 menores taxas de desmatamento da Amazônia desde 1988. Em 2014, foram desmatados 4,8 mil quilômetros quadrados, 18% a menos que no ano anterior. Este número contribuiu para que o Brasil chegasse a 70% do compromisso assumido em Copenhague, que é reduzir até 2020 80% do desmatamento da Amazônia em relação à medida de 19.625 km² observado entre os anos de 1996 e 2005. No próximo trecho nós temos: o Cerrado teve 1,9 milhão de hectares desmatados de agosto de 2013 a julho de 2015, ou seja, perdeu mais de 1,7% da vegetação nativa remanescente. Este é um ritmo 5 vezes mais rápido que a medida na Amazônia, que perdeu no mesmo período 0,35% de vegetação nativa remanescente. Conforme análise inédita feita pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, com base nos números oficiais do governo brasileiro. Na questão A, nós temos qual é o impacto causado pelo ser humano que está diretamente relacionado às reportagens. Quais são as consequências desse impacto ambiental para o meio ambiente? Então, o que é que isso pode provocar para o meio ambiente e para os seres humanos? Então, esse impacto ambiental é o desmatamento, né? A retirada das árvores, devastando toda a floresta. As consequências são muitas, como, por exemplo, a redução de habitats e de locais adequados à vida das espécies dos seres vivos. Então, se a gente está retirando parte dessas árvores, muitas espécies eles perderão seu habitat natural. E também vai aumentar o risco de extinção e a redução da biodiversidade. Então, essa é a resposta B. Aliás, a resposta do A. Na B, nós temos o seguinte: com base nos textos, qual dos biomas brasileiros citados está em maior risco e por quê? Então, nesses trechos, nós temos o Cerrado como maior bioma que está correndo mais risco, né? Onde está acontecendo maior número de devastação. Então, por quê? O motivo, ele é evidente. É o compromisso internacional de reduzir o desmatamento do bioma Amazônia. Então, é um compromisso internacional. A Amazônia, ele tem um olhar internacional em ser preservado. E só foi assumido pelo governo e não foi feito no caso do Cerrado, né? Isso não foi no caso do bioma Cerrado, esse não foi assumido, apenas esse interesse ambiental pela Amazônia foi um interesse mundial, internacional, que foi diferente no Cerrado. Então, vamos para a questão 10. Leia a tirinha sobre o Cerrado e responda as questões a seguir. Então, nós temos aí a tirinha. Quem disse que Minas não tem mar? Aliás, que Minas não tem mar. Mar de soja. Com vocês o Cerrado. Quero dizer, Cerrado. Na de baixo nós temos apenas uma imagem e um homem segurando Salve a Amazônia. Nós temos alguns animais onde tem, e o Cerrado também. Então, não só a Amazônia, mas o Cerrado também.
Então, vamos responder a questão A. O que quer dizer a expressão cerrado citada na segunda tirinha? O que quer dizer a expressão cerrado citada na segunda tirinha? Então, o autor, ele quis usar a expressão para se referir ao desmatamento do cerrado, ou seja, as árvores cortadas. Aí, como tem aí, né? Com vocês, o cerrado. Então, o animal mostrando com vocês o cerrado. Quero dizer, cerrado, realmente estava cerrado, né? Todo destruído. Na letra B, nós temos quais são os principais impactos negativos sofridos pelo cerrado. Então, quais são os principais impactos negativos? Então, nós temos o avanço de áreas destinadas à agricultura, o desmatamento e as queimadas intencionais. Na C, nós temos o que você pode interpretar ao ler a última tirinha. Então, nós temos aí na imagem anterior, na tirinha, nós temos o homem, né, que estava segurando Salve a Amazônia, e os animais estavam reivindicando também, dizendo salve também o cerrado. Então, o que vocês podem interpretar? É uma resposta pessoal e vocês vão interpretar e vão responder e depois vão mandar para mim. Mas vocês podem interpretar de várias maneiras, cada um tem a sua opinião, né? Então, isso é tipo o que? Uma campanha que a gente não pode só priorizar um bioma, mas tem que preservar todos, porque todos são importantes, por exemplo. Enfim, nessa questão 11, nós temos o seguinte: agora você é o artista, invente uma tirinha ou história em quadrinho de um dos biomas brasileiros. A história tem que passar uma mensagem clara, retratando algum conceito, característica, ser vivo ou problemática do bioma escolhido. Há várias formas de representar graficamente sua história, desde desenhos simples até os mais elaborados. Solte sua imaginação e mãos à obra. Então, vocês vão fazer a tirinha, né? Vão escolher um bioma e vão usar a imaginação. Vocês podem escolher uma característica que esteja acontecendo, ou pode ser um animal do determinado bioma, e criar a tirinha de vocês. Pode ser feita como desse da questão do livro, né? Da página 12, por exemplo, que ele fez. Nós temos 3 tirinhas contando sobre o bioma cerrado, que também deve ser preservado. Então, vocês farão de vocês. Vocês podem escolher o que vocês quiserem. De preferência, um bioma brasileiro. Então, Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga. Escolham de vocês, façam a tirinha, façam o desenho, não precisa ser bem elaborado, cada um tem a sua criatividade, pode ser feito da forma que vocês quiserem, pode ser feito de ofício ou no caderno de vocês mesmos. Então, registre, tira uma foto e manda para mim, ok? Isso vai valer a frequência de vocês. Outra coisa, eu estou percebendo, sim, poucos de vocês então estão entregando a atividade. Essas atividades que vocês entregam, a gente faz a nota, faz a relação dos alunos que estão entregando em dias, que estão assistindo ao vídeo, que estão entregando essas atividades. Então, é importante que vocês entreguem. Vocês têm até segunda-feira para entregar essa atividade. Não deixem de fazer, certo? Está tudo anotado, vale sua frequência. E qualquer dúvida, vocês poderão falar comigo no WhatsApp e tirar dúvida. Estou à disposição de vocês. Tchau e até a próxima aula.